Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui no início desta manhã, reunidos para meditar, refletirmos na Palavra, nos preparando para a nossa bênção do dia. Convidamos você aí para participar conosco desse momento. O Evangelho de hoje, que nós vamos meditar, é de Mateus 16, 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, e Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, virou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, hoje nós ouvimos esse trecho do Evangelho e ele vem nos chamar a atenção. Jesus faz uma pergunta, primeiro genérica assim para os discípulos, uma pergunta um pouco ampla, sobre como é que diz assim, o dito popular do tempo de Jesus, o que no tempo de Jesus, o que os discípulos ouviam as pessoas falar de Jesus. Então Jesus queria saber do que as pessoas ouviam falar. Interessante, que as pessoas não entendiam que Jesus ele era o Messias, o Salvador da humanidade, mas viam Jesus como uma figura do passado, como alguém do passado. João Batista, Elias, Jeremias, ou alguém que já passou, mas não era o Salvador, o Messias. E quando Jesus pergunta para Pedro, muito interessante essa pergunta, porque Pedro ele vai dizer para Jesus, dar a resposta a Jesus que não é dele, mas que disse Jesus, foi meu Pai que te revelou isso. Pedro vai dizer aquilo que Jesus é. Quem é Jesus mesmo? Jesus ele é o quê? O Messias, o Salvador, aquele que veio para nos salvar. Então, ele é o Senhor, o Messias, o Salvador da humanidade. Então, essa resposta Jesus elogia porque é isso mesmo que ele é. Jesus, ele é o Salvador. Jesus não é curandeiro, não é milagreiro, não é solucionador de problemas nossos, Não, Jesus não é isso. Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus poderia realizar todas as curas, todos os milagres, resolver todos os meus e os teus problemas aqui na terra. Mas se ele não nos salvasse, de nada adiantaria, irmãos. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente quer resumir Jesus num curandeiro, num milagreiro, num solucionador de problema. Vem aqui que você vai se dar bem na vida, vem aqui que Jesus vai te abençoar, vem aqui que você vai vencer, vem aqui que você vai ser vitorioso. Não é isso que muitas vezes usam o nome de Jesus? Tudo isso, gente, é passageiro. Tudo isso, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, tudo isso passa. Tudo isso passa. Não quer dizer que uma pessoa, porque ela foi curada, porque ela recebeu um milagre, ela não vai morrer, ela não vai chegar ao final da vida dela aqui. Não quer dizer que isso. A pessoa pode sair lá, Jesus tirar ela lá da morte, como Lázaro.
Lázaro, amigo de Jesus, ele ressuscitou? Sim, mas ele morreu? Também morreu depois novamente. Então, o que é mais importante nós entendermos é que Jesus, ele é nosso Salvador. Então, se Jesus não fosse o nosso Salvador, de nada adiantaria ele ter vindo aqui nesse mundo. De nada adiantaria ele ter vindo aqui nesse mundo. Porque nós não precisamos de cura, nós não precisamos de milagre, nós não precisamos só de milagre, de cura, de solução dos nossos problemas. É claro que Jesus pode fazer isso e vai fazer e faz isso, sim. Mas nós não podemos reduzir a missão de Jesus a isso, porque Jesus, ele é o nosso Salvador. Então a salvação é muito maior, é muito mais importante do que um milagre, do que a solução de um problema que nós temos aqui nessa vida, nesse mundo. Então nós precisamos entender que Jesus, ele é o nosso Salvador. E é interessante, né? Diz a palavra, né, que Pedro dá essa resposta bonita para Jesus, né, dizendo quem é Jesus. Pedro sabe, né, porque Deus tinha revelado a ele quem é Jesus. Mas Pedro não aceita esse Jesus. Pedro não consegue reconhecer, não consegue aceitar na sua vida esse Jesus. Tanto que diz o Evangelho que ele começa a repreender Jesus, porque ele acha que Jesus não pode ir para a cruz, ele acha que Jesus é loucura, Jesus oferecer a sua vida, ele acha que é loucura Jesus entregar-se para salvar a humanidade. Então Pedro não entendeu nada, nada. Ele sabe quem é Jesus, mas ele não aceita que Jesus precisa passar por isso. Igual eu e você, sabia disso? Nós sabemos o que Deus quer de nós, nós sabemos o que a palavra de Deus pede para nós, mas muitas vezes nós não aceitamos viver isso, não é assim? Nós ficamos arrumando desculpa aqui, desculpa ali, nós sabemos exatamente o que a palavra ensina para nós. É assim como Pedro sabia muito bem quem era Jesus, porque ele recebeu essa revelação, esse ensinamento. Assim como eu e você, se nós sabemos é porque já foi revelado para nós também. Agora é preciso nós também não só saber, é preciso a gente acolher, procurar viver isso na nossa vida. Então eu e você também sabemos muito bem o que a Bíblia nos ensina. O que nós podemos, o que nós não podemos, o que devemos, o que não devemos, né? Então a gente sabe muito bem. Agora o difícil é a gente aceitar que nós precisamos viver isso, praticar isso, acolher isso na nossa vida. E se nós não fazemos isso, olha o que Jesus disse para Pedro, né? Tu não fazes as coisas de Deus, mas as coisas do demônio, de Satanás. Você não está a serviço de Deus, mas a serviço de Satanás. Então não basta eu e você saber o que a Bíblia ensina, mas não procurar viver o que a Bíblia nos ensina. Então eu sempre digo, né? Tem um autor que diz que o maior conhecedor da Bíblia é o diabo, além de Deus. O diabo sabe muito mais da Bíblia do que qualquer um de nós. Porque o maior estudioso da Bíblia, ele sabe. Sabe qual é o problema dele? Que ele não vive o que a Bíblia ensina. Então não adianta a gente ser conhecedor, saber como Pedro sabia, ter a revelação de Deus para nós, mas não viver essa revelação, não praticar isso na nossa vida. Que Deus nos livre desse mal. Que Ele nos ajude a sermos obedientes, atentos aos seus ensinamentos. Peçamos essa graça hoje ao Senhor, na obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. E aí sim nós vamos ser verdadeiros apóstolos de Jesus, discípulos e discípulos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.